já durante esse outono, mas não é o caso de hoje. Até agora há pouco eu falei que a temperatura era de 23 graus. A gente vai voltar lá para fora para conversar com o Carlos Turmina, que eu vi que ele estava usando uma jaqueta. Não sei se era necessária, por isso até mesmo ele tirou, né, Carlos? 23 graus ainda não é temperatura de inverno, mas como é que vai se comportar o tempo aí nos próximos dias? Rabi, para isso a gente vai ouvir a palavra de um agrometeorologista para entrar justamente no contexto da agricultura, né? A gente está em plena segunda safra, tem muita gente se preparando para fazer a colheita do milho, em algumas regiões do país a colheita já começou. Infelizmente, a seca, a estiagem de algumas semanas atrás geraram aí perdas na produção já confirmadas em diferentes estados, tanto no Paraná, Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo e Minas Gerais. Nas últimas semanas também entraram algumas massas, aí deixaram o tempo um pouco mais nebuloso, né, com mais umidade, mas hoje o dia está assim, ó, bem limpo, céu claro, apenas algumas nuvens muito altas na atmosfera. Inclusive, uma curiosidade, essas nuvens altas se chamam nuvens cirrus, elas estão tão altas, onde a temperatura é muito baixa, que são formadas por cristais de gelo. Vamos ouvir então o que disse o agrometeorologista sobre o que está previsto para as próximas semanas. De modo geral, nós teremos um inverno de temperaturas um pouco mais elevadas, significa dizer, um pouco mais quente, e teremos um inverno com poucas precipitações ou com pouca chuva, um inverno um pouco mais seco. Então, temperatura mais elevada e mais seco. Por que isso vai acontecer? Porque, de modo geral, nós teremos a entrada de duas frentes frias um pouco mais rigorosas, duas ondas capazes de causar, na realidade, possibilidade de ocorrência de geada. E essas ondas de frentes frias, elas serão poucas duas, e significa dizer que a gente terá menos chuva, porque no inverno sempre a chuva está relacionada com a entrada das frentes, e teremos temperatura um pouco mais elevada, porque essas entradas dessas frentes estarão distanciadas uma das outras. Isso significa dizer que não teremos temperatura na realidade de verão, mas as temperaturas serão um pouco mais elevadas. Isto é ruim, porque no inverno é bom que as temperaturas sejam um pouco mais baixas, porque temperatura baixa leva as plantas a quebrar a sua dormência. As temperaturas baixas permitem que as plantas de inverno consigam expressar o seu máximo potencial produtivo. O trigo, por exemplo, quando as temperaturas são baixas, eles têm possibilidade de colocar mais perfilho, isso significa dizer mais espiga e maior a produção. Temperatura mais elevada não tem essa possibilidade. Então, de modo geral, o que pode trazer é as plantas, assim como nós, se perdemos um pouco mais em relação à temperatura.